Agora, o que fazemos? Ele sussurra. O jovem pai se vira para a esposa e os dois olham para o recém-nascido, adormecido, que acabaram de trazer do hospital para casa. Eles organizaram o quartinho do neném de maneira correta, eles leram as últimas teorias dos pais, eles estocaram 2 armários cheios de coisas para os bebês. No entanto, nenhuma dessas preparações podem responder à sua pergunta ou equipá-los para o caminho a seguir. As mamadas noturnas, as fraldas sem fim, as visitas constantes aos médicos preenchem o horizonte imediato. E os anos vindouros? Eles terão que lidar com acesso de teimosia, mentirinhas, ataque de desafio insolente. Para esses jovens pais, agora, o que vamos fazer? É uma excelente pergunta. Todos os pais podem identificar com essa história, tenho certeza que o Márcio e sua esposa podem identificar. E agora? Nada nos prepara para ser pais. Eu e Teresa fomos pais com 22 anos de idade. 22 anos. O que você sabe com 22 anos de idade? A minha esposa tinha uma experiência muito melhor do que eu, porque ela é a mais velha de 7 irmãs, em uma família de 11 filhos. E a Teresa, sendo a mais velha, ajudou a sua mãe a criar os seus irmãos e irmãs. Ela estava muito melhor preparada do que eu. Eu não tinha nenhum preparo. Mas realmente ser mãe é diferente do que ser irmã mais velha. A verdade é que ninguém está preparado. Vocês sabem já, e já ouviram eu falar várias vezes, que os meus netos são as coisas mais lindas do mundo e mais preciosas do mundo para mim. Na sexta-feira, nós resolvemos, porque estamos de viagem, nós vamos viajar de férias, segunda-feira, e vamos ficar mais ou menos 20 dias fora, 2 domingos, mas mais ou menos 20 dias, e porque não vamos ver nossos netinhos por um tempo, nós resolvemos, minha filha pediu para assistir o jogo, e a gente foi lá assistir o jogo com ela, e ficamos com eles o dia todo. E foi muito gostoso, foi maravilhoso, cansativo. E viemos para casa contentes, porque no sábado íamos descansar, preparar para o culto. E quando estávamos chegando, minha filha falou: pai, mãe, dá para voltar amanhã? E o que vamos falar, não? E passamos a tarde com os nossos netinhos. Por mais que o Macaizinho seja lindo e a Malia maravilhosa, no final do dia eu estava estourado. E eu não troco fralda. Teresa estava estourada. Chegamos em casa e 10 horas da noite, não aguentávamos mais, batemos na cama e só acordamos essa manhã. Eu falava para a Teresa: o que está acontecendo? Ela disse: ser avó é diferente de ser mãe. Quando os apóstolos se depararam com os milhares de novos crentes, em Atos capítulo 2, esses crentes que se ajuntado à igreja no dia de Pentecostes, eles devem ter feito a mesma pergunta que o jovem pai faz: o que vamos fazer agora? Eram 3.000 recém-nascidos que exigiam dos seus pais espirituais que os ensinassem a andar com Cristo, a vencer a tentação. Tinham que aprender a adorar, aprender a orar, aprender a amar, aprender a perdoar. E os apóstolos, no entanto, eles não tinham manual. A verdade é que eles não tinham nem Bíblia. Eles não tinham diretrizes, mas eles tinham o Espírito Santo. E esses apóstolos, então, resolveram que precisavam fazer alguma coisa. Como eles cultivariam esses bebês em Cristo? Como a igreja infantil ia sobreviver, ia crescer? Então, quando a excitação do nascimento espiritual deu lugar à realidade da vida cotidiana, os líderes da igreja primitiva, liderados por Pedro, decidiram arregaçar as mangas e eles começaram a cuidar dos bebês espirituais. E como resultado, a igreja expandiu, prosperou, cresceu. A pergunta é: como os apóstolos criaram esses novos membros da família de Deus? Vamos ver.
Em Atos capítulo 2, você pode ver esse texto projetado no verso de número 41, diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A gente lê esse versículo muito rápido e a gente perde detalhes. Os que aceitaram a mensagem. Que mensagem? A mensagem de Pedro, pregada no dia de Pentecostes. O sermão que ele pregou, que encontramos em Atos capítulo 2, que fala de Jesus. E essas pessoas receberam em seu coração ao Senhor Jesus, nasceram de novo e se tornaram crentes no Senhor Jesus. Basicamente é isso que toda igreja faz, é isso que todo pastor faz. Nós pregamos o Evangelho e nós esperamos que as pessoas recebam a mensagem, apliquem a mensagem no seu coração. E a mais importante mensagem é a mensagem de salvação. Então, essas pessoas ouviram a mensagem, reconheceram os seus pecados, convidaram a Jesus para ser o Senhor das suas vidas. E diz o texto que elas deram um passo a mais. Elas foram batizadas. E exatamente esse é o passo de toda pessoa que aceita Jesus. Se você está aqui na igreja e já fez uma decisão para Cristo e nunca foi batizado, você é igual um casal de namorados que namoram por muito tempo, mas nunca entram num compromisso. Eu conheço um casal de namorados que namora há 10 anos e até agora não fizeram nada. E eu pergunto, quando? Vai acontecer, quando? O casamento para um moço ou uma moça é um compromisso público, assim como o batismo para o crente é um compromisso público. Por isso, todas as pessoas que já aceitaram Jesus devem ser batizadas. Então, eles aceitaram a mensagem, foram batizados e diz o texto que houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A pergunta é, acréscimo aonde? E a resposta é o acréscimo à igreja. Quando a gente fala de igreja, nós não estamos falando de bancos ou de púlpito, não estamos falando do prédio, nós estamos falando da Igreja Universal de Deus, que é uma família. É importante a gente entender que Deus projetou a igreja para fornecer, pense nisso, proteção, nutrição, crescimento para seus membros, através de relacionamentos e do ensino dos seus pastores, daquelas pessoas que Deus coloca na sua vida. É por isso que todo crente precisa de uma igreja, porque é na igreja, embora não seja perfeita, que nós encontramos proteção, nutrição e crescimento. Gosto de pensar que a igreja é uma incubadora espiritual que fornece calor e encorajamento aos novos crentes. Então, nesse ambiente, os apóstolos amamentaram os bebês cristãos, enfatizando 4 importantes atividades. E essas prioridades se tornaram a essência da igreja e se tornaram os aspectos essenciais da igreja de hoje também. Que prioridades eram estas? Nós sabemos quando a gente vai no próximo versículo, Atos 2, verso de número 42. Está aí, eu gostaria que vocês lessem comigo bem alto esse verso, porque aí nós encontramos 4 atividades que eu tenho sublinhada. Primeiro, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Número 2, a comunhão. Número 3, ao partir do pão. E número 4, e as orações. Eu queria que vocês entendessem que o verbo se dedicavam no original denota fidelidade firme e unilateral a um certo curso de ação. Quando a gente diz que eles se dedicavam, significa que essas 4 coisas eram importantíssimas para eles. Fidelidade firme e unilateral a um certo curso de ação. Inclusive, na Bíblia em inglês, diz o termo, eles se devotaram, eles estavam devotos. Era uma dedicação, que era mais do que uma dedicação, era uma devoção. A igreja primitiva entendeu que essas 4 atividades precisavam de ser sempre feitas na vida dos crentes, porque sem elas os crentes não poderiam crescer. 4 prioridades da igreja: ensino, comunhão, partir do pão, que é a ceia do Senhor, e a oração. No mês de julho, nós estamos começando uma série que nós chamamos de Volta ao Básico. Eu estou usando o termo em inglês, Back to Basics. Diga comigo, Back to Basics. Quando a gente traduz já não fica legal. Tem palavras que não conseguem traduzir. A palavra saudade não tem como traduzir no inglês.
E algumas palavras no inglês não tem como traduzir no português. Então vamos falar em inglês. Back to basics. Volta ao básico. 4 princípios importantes que nós, como tempo, estamos perdendo na igreja de hoje, mas que na igreja primitiva eram prioridades. Nós estaremos fazendo isso em 4 domingos no mês de julho. Nós estamos começando hoje, eu mudei a ordem que estamos ali, nós vamos começar hoje com o partir do pão. Essa mensagem é tão importante, que ela está sendo gravada, e a partir de hoje, todo novo membro da igreja, para se tornar membro da igreja, vai ter que ouvir essa mensagem. Tão importante é essa mensagem. Semana que vem, como disse o pastor Max, nós vamos estar falando de comunhão, e porque a comunhão, nós vamos ter um culto só, um culto multicultural. Como eu disse para vocês, eu vou estar de férias, mas eu já conversei, eu e o pastor Max nos reunimos com o pastor César, passamos as mensagens, e o pastor César estará pregando essa mensagem no domingo que vem, o pastor Max estará traduzindo. Culto multicultural é sempre um culto maravilhoso. Nós marcamos às 10h30, porque o outro culto é 9h30, esse é 11h30, nós encontramos no meio, é um momento da igreja junto. Eu quero que toda a igreja entenda que nós somos uma só igreja. Nós temos 3 cultos em diferentes línguas. Hoje, sexta-feira, em espanhol, que, aliás, durante esse mês de julho e agosto, eu quero encorajar você, para encorajar esses irmãos, estar presente na sexta-feira, se você puder apoiá-los. Nós temos o culto em português, nós temos o culto em inglês, mas nós somos só uma igreja. Então, semana que vem, pastor César estará falando sobre a importância da comunhão, depois haverá um almoço e será muito maravilhoso. No dia de 22, o pastor Max, no culto em português, e o pastor César, no culto em inglês, estará falando da importância do ensino. E no dia 29, eu decidi que nós vamos ter um culto multicultural e nós vamos falar da importância da oração. Naquele domingo vai ser um pouco diferente. O pastor Max vai estar pregando em português e eu estarei traduzindo a mensagem para o inglês. E será um dia maravilhoso. Também calha ser o aniversário do pastor Max e nós vamos ter um almoço para toda a igreja naquele domingo também. Mas eu não quero só falar sobre oração, mas eu quero encorajar a igreja a estar orando e eu quero enfatizar a oração das quartas-feiras. Inclusive, aquele pessoal que ora comigo na quinta-feira, durante os meses de julho e agosto, nós não teremos oração pela manhã, não teremos nenhum outro tipo de oração durante a semana, a não ser a oração das mulheres que continuam, e nós estaremos focando na oração na quarta-feira, às 7h30 da noite. Hoje eu quero falar sobre o tema "E eles se dedicavam no partir do pão". Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Eu vou pedir que você tenha a sua Bíblia aberta durante todo o culto, por favor. Não feche a sua Bíblia, deixe o seu aplicativo aberto, porque nós vamos estar olhando essa passagem várias vezes. Eu queria, antes de ler a passagem com vocês, eu preciso de explicar alguma coisa para todas as pessoas aqui, tá? Então, abra a Bíblia, tenha ela aberta, mas não comece a ler. Prepare o aplicativo, tenha ele preparado, mas não comece a ler. A celebração da ceia do Senhor, ela começa numa refeição da Páscoa dos judeus. No texto que nós lemos em Atos 2, fala no partir do pão. Por que é chamado partir do pão? Porque a ceia do Senhor, ela começa numa festa judaica, que é a festa da Páscoa, onde eles tinham uma refeição. Jesus participou com seus discípulos do que nós chamamos a última ceia, e no meio da refeição, quase chegando no final, Jesus então usou um momento da refeição para instituir o que nós chamamos de ceia do Senhor. Outros termos para ceia do Senhor é comunhão, e outro termo é eucaristia. Algumas igrejas tradicionais, como a Igreja Católica Luterana, usam esse termo eucaristia. A palavra eucaristia vem do latim eucaristo, que significa eu dou graças. E é a primeira frase que Jesus falou quando ele participou da ceia, daí o termo eucaristia. Então, se você ouvir o termo eucaristia, ceia do Senhor, comunhão, o partir do pão, é a mesma coisa. Começou na igreja primitiva com uma alimentação. Quando a igreja primitiva começou, os cultos eram nas casas. Então, a igreja primitiva se reunia, eles cantavam hinos, geralmente cantavam salmos, alguém pregava e ensinava, e depois eles comiam, eles tinham uma janta, e no meio da janta eles partiam o pão e celebravam da ceia do Senhor. A ceia do Senhor
na igreja primitiva, sempre acontecia no contexto de uma refeição. É mais ou menos alguns grupos de conexão que eu vejo por aí, que depois do grupo de conexão tem janta mesmo. Eu fui num grupo de conexão outro dia, e quando terminou, mas tinha muita comida mesmo. E o pessoal jantou mesmo. Eu já fui num grupo de conexão que 10 da noite tinha churrasco. Então, mais ou menos era assim. Na igreja primitiva, quando acabava o culto, o pessoal se reunia para comer, e no meio da refeição, eles partiam o pão e celebravam a ceia. Isso aconteceu até que a igreja começou a crescer. Quando a igreja cresceu, eles então não podiam mais estar em casas, eles foram para auditórios. Mas mesmo assim, eles continuavam tendo alimentação. E o tempo foi passando, e quando nós estamos em 1 Coríntios, já são 30 anos depois do início da igreja. A igreja agora já é gentílica, já não é mais uma igreja judia, já não tem mais os costumes judaicos. Corinto está na Grécia presente, naquela época era chamado de Acaia. Eles não sabem nada de costumes judios, e eles tinham essa alimentação, mas estava tendo muito abuso, porque a igreja crescia e não tinha comida suficiente. Então o que acontecia? As pessoas comiam rápido para não ficar sem comida, não esperavam uns pelos outros. Alguns, porque eles usavam vinho, eles começavam a se embriagar, e Paulo disse: vamos parar com isso. E Paulo escreve essa carta para corrigir os erros e para mostrar para eles o significado verdadeiro da ceia do Senhor. E dali então a igreja parou de ter alimentação durante o culto, deixaram para ter depois do culto, como a gente faz na igreja, e tiraram a ceia do Senhor da refeição e fizeram parte do culto. Por isso que a gente faz como nós fazemos hoje. Bem, como você sabe disso agora, a gente pode ler o texto. 1 Coríntios, capítulo 11. Versos 23 até o verso 32. Pois eu recebi do Senhor, Paulo escreve, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o Senhor e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinarmos a nós mesmos, não receberíamos juízos. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Até aí a leitura da palavra de Deus. Eu queria nesta manhã, antes de participarmos da ceia do Senhor, respondermos 3 importantes perguntas. A primeira pergunta é: qual é o significado da ceia do Senhor? Eu queria que vocês notassem no texto lido, por isso que eu pedi para vocês não fecharem a Bíblia, que 2 vezes no texto nós encontramos a frase em memória de mim, ou seja, em memória de Jesus. O primeiro está no verso de número 24, no finalzinho, quando Jesus claramente falando, ele diz assim: vocês vão fazer isso todas as vezes, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Verso 26, porque vocês sempre que comerem, verso 25, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Novamente, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. O verso 26, como foi mencionado pela Cátia, que dirigiu o louvor, Jesus disse assim: porque sempre que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Qual o significado da ceia do Senhor? Existem 3 importantes significados da ceia do Senhor que nós precisamos de entender. O primeiro significado é o significado passado. A ceia do Senhor é uma lembrança, é uma memória do Senhor Jesus Cristo. A ceia do Senhor sempre aponta para a cruz. A ceia do Senhor sempre lembra do que Jesus fez por nós. Nós olhamos para trás em memória dele. São 2 elementos que nós usamos na ceia do Senhor.
o pão e o cálice. E esses dois elementos têm significados. O pão, diz a palavra de Deus, representa o corpo de Cristo. O pão, para se tornar pão, tem um processo que começa quando o trigo é trazido da terra, é moído, é queimado, é colocado no forno, depois é feito a farinha, depois é feito a massa, depois é colocado no forno. Há um processo para que o pão se torne um pão. A Bíblia diz então que quando a gente come esse pão, a gente tem que lembrar o que Jesus fez na cruz por nós, o que seu corpo sofreu por nós. Eu queria que vocês olhassem todos para essas projeções que nós temos aí, e olhassem esse versículo maravilhoso, esses versículos maravilhosos em Isaías 53. Olha o que diz: certamente, Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Verso 5 diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Eu queria que você fizesse um favor para mim. Queria que nós pudéssemos ler juntos esse versículo. Mas eu queria que você se apropriasse desse versículo, e a gente vai mudar a primeira pessoa do plural para a primeira pessoa do singular. Nós vamos aplicar esse versículo para as nossas vidas. Vamos ler juntos. Alto. Mas ele foi traspassado por causa das minhas transgressões. Foi esmagado por causa das minhas iniquidades. O castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas eu fui curado. Eu queria que você fizesse mais uma vez e entendesse o que você está lendo juntos. Mas ele foi traspassado por causa das minhas transgressões. Foi esmagado por causa das minhas iniquidades. O castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas eu fui curado. Essa cura é espiritual, essa cura é emocional, e essa cura é física. Bendiz a minha alma ao Senhor, Salmo 103 diz: de tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. A ceia do Senhor é um memorial. Eu lia um comentarista explicando o porquê que a igreja primitiva passava por a ceia do Senhor com tanta antecipação. Olhe para mim, por favor, porque eu quero que você não perca isso. A igreja primitiva, quando ela foi estabelecida no meio de grande perseguição. Os crentes sofriam muito para ser crentes. E eles então iam para a igreja com uma grande antecipação. E a ceia do Senhor é o que mantinha a fé, a esperança, a fé que eles tinham em Deus. Esse comentário diz o seguinte: a adoração na mesa do Senhor para eles era uma terapia espiritual para suas almas cansadas, como um lar acolhedor depois de um dia difícil. A ceia do Senhor os envolviam com o amor de Cristo e restaurava neles o senso de propósito. A igreja primitiva entendia que os crentes precisavam de parar, celebrar a ceia do Senhor para lembrar na cruz o que Jesus fez por eles, e eles saíam dali com um senso de propósito. O segundo elemento da ceia do Senhor é o cálice. E vocês sabem muito bem que o cálice representa o sangue de Jesus. Em algumas igrejas é usado o suco de uva, como nós fazemos na nossa igreja. Em algumas igrejas, principalmente na Europa, é usado o próprio vinho. Na época de Jesus, era usado o vinho. E o vinho era representativo do sangue de Jesus. Por que o sangue de Jesus é importante? Eu queria que vocês olhassem novamente essa passagem projetada para vocês em 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. Pois vocês sabem
que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados. Ou seja, lembra que eu falei para vocês na série passada que todos nós temos uma natureza pecaminosa, todos nós temos uma natureza do mal, uma natureza do pecado que vem passando de pai para filho. E a Bíblia diz que nós não fomos resgatados dessa natureza nem com prata, nem com ouro. Mas olha o próximo versículo. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Nenhuma religião no mundo pode prometer o que o cristianismo pode prometer. E quando eu falo de religião, eu estou falando de todas as religiões. O muçulmano, ele não tem essa esperança que os seus pecados podem ser perdoados. Você nunca ouviu um muçulmano falar que Maomé disse para eles: eu amo vocês. Alá nunca disse para eles: eu tenho um amor tremendo por vocês, eu perdoo vocês. No budismo, ninguém jamais ouviu o Buda falar: eu amo vocês, eu perdoo vocês. Até mesmo no cristianismo deturpado, as pessoas não têm essa certeza que nós temos. Eu contei para vocês que uma vez eu fui a Portugal e fui visitar o santuário de Fátima. Eu tirei fotos lá, eu fiz um vídeo lá e eu via pessoas andando de joelhos por espaços grandes, quilômetros, com os seus joelhos sangrando muitas vezes, tentando adquirir perdão. Eu fui criado no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro sabe que nós temos uma igreja chamada a Igreja da Penha. É uma igreja católica que está lá em cima, num bairro do Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro. E as pessoas sobem na escada da Penha, de joelho, sempre querendo alcançar algum tipo de favor de Deus. E até mesmo no protestantismo, muitas pessoas acham que se eu der o meu dízimo, se eu vier na igreja, se eu fizer tudo que o pastor mandar, eu vou ter perdão dos pecados. O perdão dos pecados é de graça, é um presente de Deus. O perdão dos pecados é só através do sangue de Jesus. Não existe outra forma. Só o sangue de Jesus. A Bíblia diz que não é um sangue de bodes ou de touros, não é através do sacrifício, não é através do que você faz, não é através do que eu faço, mas é porque Jesus foi lá na cruz, o seu corpo foi derramado, e Ele derramou o seu sangue por nós. Eu sempre fico pensando isso. Quando Jesus estava na cruz, a Bíblia diz que Ele já tinha sido maltratado, o seu corpo já tinha sido flagelado. Você sabe o que é um flagelo? Flagelo era um açoite que tinha um pedacinho de osso no final. E as pessoas que eram flageladas, elas não eram só açoitadas. Quando o osso batia, tirava a pele, tirava a carne. E Jesus levou 39 chicotadas. Foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça. E depois de tudo isso, a Bíblia diz que Jesus estava na cruz e os soldados quebraram as suas pernas para que ele morresse mais rápido. E depois dele morrer, a Bíblia diz que um soldado veio e passou uma lança do seu lado. E o evangelista João diz assim, que saiu água e sangue. E mais tarde, João escreveu dessa forma: aquele sangue é o sangue que nos perdoa de todos os pecados. Queridos, isso é importantíssimo. Porque isso significa que não importa o que você fez no passado, o que você faz no presente ou fará no futuro. Se você vier para Jesus, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. A ceia do Senhor é uma afirmação do que Jesus fez na cruz por nós. Segundo o significado da ceia do Senhor. Primeiro, ela olha para trás. Segundo, ela olha para frente. O texto que nós lemos no verso diz: porque sempre que comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando Jesus celebrou a última ceia, a primeira Santa Ceia, a última Páscoa e a primeira Santa Ceia, no finalzinho, lá em Mateus 26, 29, ele diz assim: eu lhes digo que eu não vou beber do fruto da vinha de agora em diante, até o dia em que eu beber
de novo com vocês no reino do Pai. Quando a gente participa da ceia do Senhor, a gente não só olha para trás, mas a gente olha para frente. Toda vez que você participa da ceia do Senhor, você está declarando: Jesus está voltando. É por isso que os crentes na igreja primitiva precisavam da ceia do Senhor. Todas as vezes que eles se reuniam, era uma declaração: Jesus morreu por mim, Jesus está voltando para mim. Jesus morreu por mim, Jesus está voltando para mim. Eu vou fazer uma pergunta e gostaria que todos me respondessem com toda sinceridade. Quantos realmente creem que Jesus vai voltar? Levante a mão e diga Maranata. A segunda pergunta é mais difícil. Quantos realmente creem que Jesus está perto de voltar? Perto de voltar. Queridos, eu penso nisso. Eu creio de todo o meu coração. O mundo que a gente vive é um mundo mau. Eu não quero ser negativo nem pessimista. Nós estamos tendo uma trégua. Nós estamos tendo uma trégua. O mundo que nós vivemos está para terminar. Jesus está perto de voltar. Eu tenho certeza absoluta disso. Pode ser, posso estar errado, mas pode ser que essa seja a última geração que vive na face da terra. Jesus está perto de vir. A ceia do Senhor, ela resgata essa mensagem. Eu fui criado numa igreja Assembleia de Deus. Aliás, eu fui criado na igreja Batista, depois fui para a Assembleia de Deus. Mas os 4 anos que eu passei na Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro, foram anos tremendos na minha vida, me formaram. E 2 coisas eu via todos os domingos dos meus pastores. Jesus está perto de voltar. Segundo, prepara a sua vida. E a gente vivia nessa expectativa. E precisamos de resgatar essa mensagem. E a ceia do Senhor é uma forma de resgatar essa mensagem da volta iminente de Jesus. A terceira razão, ou desculpe, o terceiro significado da ceia do Senhor. O primeiro é passado, olha para Jesus. O pão representa o seu corpo, o sangue é representado pelo cálice. Segundo, nós olhamos para frente, Jesus vai voltar. Terceiro, é uma afirmação que nós somos um no Senhor. Somos diferentes, somos falhos. Eu olho para o Fernando com muito carinho, que está aqui hoje, graças a Deus. Nós temos um nome em comum, um nome muito bonito, Fernando. E nós somos do mesmo estado e da mesma cidade, somos carioca da gema. Fora disso, nós não temos mais nada em comum. Fora disso, você tem uma cultura diferente da minha, uma cultura diferente da sua. Eu olho aqui para frente, meu amado Suário. Nós temos algumas coisas em comum, a mesma língua. Mas eu conheço a história do Suário, aliás, eu já fui até na cidade que ele nasceu. Eu passei lá uma vez, porque ele me falou, e eu estava a caminho de Ituiutaba, fui lá conhecer a cidade dele. Tem nada em comum comigo. Eu olho para vocês e parece que a gente não tem nada em comum. E na mesma forma nós temos muita coisa em comum. O que faz a gente hoje estar nesse recinto, no mesmo momento, é uma coisa só. É o nosso amor por Jesus e o fato que nós somos irmãos e irmãs em Cristo. O sangue de Jesus foi derramado por mim, pelo Suário, pelo Fernando, pelo Max, pelo Nilson, pelo Cleonir, por cada um de nós. E é o sangue de Jesus que nos faz uma só carne e um só corpo. Só a ceia do Senhor pode proclamar isso. É por isso que a ceia do Senhor é muito importante. Na igreja primitiva, os crentes não faltavam à ceia do Senhor. Na igreja que eu fui criado, o meu pastor ensinava, e eu preciso de resgatar isso na nossa igreja. Eu já falei isso, mas eu não consigo fazer o que ele conseguiu fazer. Meu pastor tinha uma maneira de trazer um temor na gente. Eu não consigo fazer isso. E eu me lembro que na nossa igreja, e alguns de vocês foram criados dessa forma, se você foi crente no Brasil, principalmente de igrejas pentecostais, a ceia do Senhor era o culto mais importante do mês. Se você tinha que faltar um culto, você faltava qualquer culto, menos o culto de Santa Ceia. Aliás, a nossa igreja não era chamado nem ceia, era Santa Ceia. E os crentes entendiam a importância da Santa Ceia tão grande que eles faziam
programas não saíam de férias no culto de Santa Ceia. Tal a importância da Santa Ceia. A igreja primitiva era assim, e é por isso que a gente está fazendo essa série. Nós precisamos de resgatar esses 4 princípios, e o primeiro dele é o significado da ceia do Senhor. Vamos na segunda pergunta, que é muito importante, eu só tenho 3. Quem pode participar da ceia do Senhor? Essa é uma importante pergunta que precisa de resposta, porque diferentes igrejas, diferentes tradições responderão essa pergunta de maneira diferente. Uma vez eu estava em Belo Horizonte visitando uma igreja, e aquela igreja era um domingo de ceia, e eu queria participar de ceia, mas eu não tinha o cartão de membro, e naquela igreja, para participar da ceia, você tinha que ser membro da igreja, ou ter um cartão de membro que você era membro de uma igreja Assembleia de Deus. Há mais ou menos, alguns meses atrás, eu fui fazer um funeral aqui em São Francisco. O padre fez o funeral religioso e eu fiz o funeral no cemitério. E eu fui então numa igreja muito linda em São Francisco, porque eu ia fazer junto com o padre, e no final, como toda igreja católica, tinha a Eucaristia, e era o momento então de participar da ceia do Senhor, que eles chamam de Eucaristia. E eu, como não católico, não pude participar. Eu fui avisado: o senhor não é católico, o senhor pode ir à frente, recebe a bênção do padre, mas o senhor não pode participar. Então, como muito submisso, eu estava numa igreja, ele era o líder, eu fui para frente, receber a bênção de Deus, mas não participei. Algumas igrejas têm o que é chamado de ceia fechada, somente para membros da igreja, para pessoas que são batizadas. Na igreja batista, você não só, em algumas igrejas batistas, você não só tem que ser batizado, mas membro de uma outra igreja batista. Na nossa igreja, para todos entenderem, nós temos o que nós chamamos de ceia aberta. O que significa ceia aberta? Na nossa igreja, nós não exigimos que ninguém que participe da ceia seja batizado na nossa igreja, ou até mesmo batizado em qualquer igreja. Nós não exigimos que sejam membros da nossa igreja, nós só exigimos dos membros das pessoas que participam da ceia 2 coisas que estão nesse texto, e eu gostaria de mostrar para vocês. Nesse texto, há 2 pré-requisitos para pessoas participarem da ceia do Senhor. Verso de número 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Isso é tão importante, que as consequências de fazê-lo sem discernir são sérias. Olha o verso 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Dormir fala de morte. Queridos, o primeiro requisito para participar da ceia do Senhor é discernir o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. O que significa discernir? A palavra no original significa fazer distinção ou entender o significado da ceia. O primeiro pré-requisito para participar da ceia, você tem que entender o que eu acabei de explicar para você. Você tem que entender o que significa o pão, o que significa o cálice, que eles apontam para a morte de Jesus, que eles apontam para a vinda de Jesus e que eles afirmam que nós somos um só corpo no Senhor. Eu queria falar com 3 grupos de pessoas agora, com toda a atenção. Primeiro, as crianças, aos adolescentes, aos jovens e aos pais de crianças, adolescentes e jovens. Jovens, crianças presentes, vocês entendem o que a ceia do Senhor é? Vocês entendem o significado que eu expliquei? Pais, na nossa igreja a gente sempre diz: pais, vocês são os responsáveis pelos seus filhos. Ou seja, cabe aos pais ensinar nos filhos em casa o que eu estou ensinando para vocês aqui na igreja. Pais, você é o sacerdote do seu lar, você é o líder da sua casa. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês, pais, é o seguinte: os seus filhos discernem, os seus filhos entendem? Se os seus filhos não entendem, não deixe eles participarem, até que você ensine para eles. Às vezes eu vejo aqui na criança, e alguns diáconos falam para mim: pastor, às vezes na hora da ceia as crianças estão brincando com os elementos. Isso é muito triste, queridos, porque olha o que a Bíblia diz, que isso traz condenação para a criança, para os pais. Para a criança não, porque ela é inocente. Então, primeiro eu quero falar com os pais e eu quero falar com as crianças e os jovens. É importante que você consiga discernir, entender o que é a ceia do Senhor.
Segundo, eu quero falar para não crentes. Talvez você está aqui na igreja hoje, você ainda não é crente, você ainda não fez uma decisão para Cristo, você ainda não aplicou o sangue de Jesus na sua vida, você ainda não tem certeza absoluta que você vai para o céu. Não participe da ceia do Senhor até que você o faça. Você não precisa de ser batizado na nossa igreja para participar da ceia, mas você tem que ser crente. Você precisa de fazer de Jesus o Senhor da sua vida. E é muito fácil fazê-lo. Só que você tem que fazer é dizer: Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, eu quero te fazer de ti o meu Senhor e o meu Salvador, e eu vou te servir para o resto da vida. Se você faz isso, você pode participar da ceia do Senhor. Mas eu quero falar para um terceiro grupo de pessoas, e esse grupo me preocupa, que são os crentes nominais, que são os crentes que nasceram na igreja, ou estão na igreja há muito tempo, mas com o passar do tempo perderam o temor do Senhor, e participam da ceia como se fosse outra coisa qualquer, comem o pão como se estivessem comendo um sanduíche, bebem o cálice como fosse uma coisa qualquer. Por favor, queridos, não façam isso. Eu conversava com alguém outro dia e falou assim: você é crente? Falou assim: eu bebo ceia. Beber ceia não é participar da ceia. Nós participamos do corpo e do sangue do Senhor. Você tem que discernir, você tem que entender. Então, aos crentes nominais que estão há muito tempo na igreja, eu quero que você entenda o que significa a ceia do Senhor. Segundo, olha o verso 27. Quem pode participar da ceia do Senhor? Primeiro tem que discernir, mas o verso 27 é muito importante. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Segundo, o pré-requisito de participar da ceia do Senhor é participar de forma digna. Pastor Fernando, quem é digno? A verdade é que ninguém é digno. Todos nós somos pecadores. A resposta dessa pergunta é muito importante. O que é que nos dignifica participar da ceia do Senhor? O sangue de Jesus. É o fato que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. É o fato que você creu nele como Senhor e Salvador da sua vida. Por causa disso, você está preparado a participar da ceia do Senhor. Eu queria dar uma palavra muito importante para você nesse momento. Você pode até ser crente por algum tempo, e porque você fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, Ele te dignificou, e você está qualificado para participar da ceia. Mas, por favor, ouça esse pastor. Se há alguma coisa que você está vivendo, não fraqueza, eu estou falando de viver em pecado, isso te deixa uma pessoa indigna de participar. Eu preciso de explicar isso. Se uma pessoa diz-se cristã, mas vive em adultério, vive em mentira, vive numa vida dissoluta, seguindo aquelas obras da carne que nós falamos na série passada, essa pessoa precisa de parar e pedir perdão ao Senhor. Há três tipos de pessoas que participam da ceia do Senhor. Um grupo sempre participa porque está sempre preparado. Essas são a maioria das pessoas. O segundo grupo não participa porque sente indignos. Então, quando o diácono passa, diz: não, eu não vou participar não. Mas por que não? Eu não vou participar. Isso significa que essa pessoa tem temor da ceia do Senhor, porque ela sabe que ela não está vivendo uma vida certa. Pergunta é: o que ela está fazendo é correto? A resposta é não. Não é correto. O que ela devia de fazer não era não participar. O que ela devia de fazer é dizer: Jesus, eu estou em pecado, eu te peço perdão, eu não quero fazer mais, porque eu quero participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é eu chamo isso de um check-up espiritual. É uma forma de você parar e falar: sabe de uma coisa? Eu não quero viver a vida que eu estava vivendo. Essa semana, Senhor, eu briguei com fulano de tal, eu xinguei, eu caí na pornografia. A semana passada eu fui naquela festa e eu abusei, mas eu sei que o Senhor não quer isso. Eu quero viver uma vida que agrada o Senhor. E a Bíblia diz no livro de Provérbios: quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. O que nos dignifica é o sangue de Jesus em nossa vida. Eu queria pedir ao pessoal que está lá em cima para que me acompanhasse, por favor, porque eu quero terminar essa mensagem falando da terceira coisa, a importância da ceia do Senhor. Moisés, por favor, querido. Ou Walter. A importância da ceia do Senhor é vista em dois aspectos.
Primeiro, a ceia do Senhor é o que nós chamamos de ordenança. Diga comigo, ordenança. A palavra ordenança vem de ordem. Jesus deu-nos duas ordenanças: batismo nas águas e ceia do Senhor. A primeira razão que eu entendo que a ceia do Senhor é importante, porque Jesus mandou, mesmo que eu não entendesse, porque Ele mandou, eu quero obedecer. Amém? Mas existe uma segunda razão porque nós participamos da ceia do Senhor. A igreja ortodoxa, Sacramento não é só o nome da cidade que é a capital da Califórnia. A palavra sacramento é uma palavra teológica que significa você recebe graça quando você participa. A ceia do Senhor, ela tem um aspecto sacramental. Na igreja católica, quando o padre levanta o pão, ele crê no que é chamado a doutrina da transubstanciação, que o pão literalmente se torna o corpo de Cristo. Quando ele pega o cálice, ele crê e ele levanta, ele crê que o vinho ou o suco de uva se torna o próprio sangue de Jesus. E é por isso que ninguém toma, só ele. Na igreja evangélica nós cremos que é simbólico. Mas quando nós falamos de símbolo, nós perdemos a importância. Quando o pastor que lidera a ceia, ungido de Deus para aquele momento, não pelo que ele é, mas pelo que ele está representando, consagra os elementos. Esse pão simboliza o corpo de Cristo. Esse cálice simboliza o sangue de Jesus. Quando eu e você comemos este pão e bebemos este cálice, João capítulo 6, palavra de Jesus, ele diz assim: quem come do meu pão e bebe do meu cálice, e Jesus depois vai mais além assim: quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, tem vida em si mesmo. O que Jesus falou foi tão profundo que a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos disseram: isso é muito duro, e resolveram abandonar. Foi quando Jesus virou para Pedro e disse: você vai também embora? E ele disse: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Eles entenderam que comer o pão simboliza ter Jesus dentro de nós. Beber o cálice simboliza ter o sangue de Jesus dentro de nós. E eu creio de todo o meu coração, e eu falo isso com toda a convicção, quando eu participo da ceia do Senhor, eu recebo graça. Eu creio que toda vez que eu tomo a ceia do Senhor, eu recebo cura, força, capacidade que eu não receberia de outra forma. E a igreja primitiva e o Novo Testamento nos ensina dessa importância. Eu queria que todos ficassem de pé nesse momento. Vou pedir que os diáconos venham aqui à frente. Eu preciso de 4 diáconos ou diaconisas, 2 de cada lado. Eu queria que você que está em pé fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. E eu queria que você pedia que o meu sol do grupo do louvor ficasse embaixo, como ficou no culto inglês, tá? De olhos fechados, cabeça baixa, eu queria que você ouvisse essa leitura nesse momento. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O que significa examinar a si mesmo? É responder as 3 perguntas que nós falamos essa manhã. Primeiro, eu entendo o significado da ceia, eu consigo discernir. Eu entendo que a ceia do Senhor aponta para o que Jesus fez, seu corpo e seu sangue. Eu entendo que a ceia do Senhor aponta para o futuro, quando Ele vai voltar. E eu entendo que a ceia do Senhor me faz um no Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Quem é que pode participar da ceia? Quem é digno? Senhor, me faz digno. Se você não é crente, você vai dizer agora: Jesus, entra no meu coração, seu Senhor da minha vida, faz de mim um servo teu, eu vou te servir para o resto da vida. Se você está aqui e tem pecado não confessado,
E nesse momento o Espírito Santo está trazendo convicção de coisas que você falou, fez, atitudes. E você vai dizer: Jesus, me perdoa. Você não vai justificar. Você não vai dizer: não vou participar da ceia do Senhor porque eu quero continuar vivendo assim. Não. Se você é crente, você vai dizer: Jesus, me perdoe, eu não quero fazer mais, me livra disso. Eu quero andar no Espírito, como nós aprendemos na série passada. Examine-se cada um a si mesmo. Você entende que a ceia do Senhor é uma ordenança e é um sacramento. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Pai querido, nesse momento eu venho consagrar esses elementos. Eu venho consagrar esses elementos para representar o corpo e o sangue de Cristo. E eu oro que essa mensagem nos ajude a olhar para a ceia do Senhor com novos olhos. Back to basics. Leva-nos de volta aos princípios que fizeram da igreja o que a igreja é. Restaura na igreja do Senhor a importância da ceia do Senhor. Pai, nós queremos abrir para todos, membros da igreja ou não, batizados ou não, contanto que entendam e que tenham aplicado o sangue de Jesus na vida deles. Prepara-nos agora a participar da ceia do Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir que todas as pessoas possam sair da onde você está. Fica aqui na frente, querido, aqui para ajudar aquelas pessoas que estão lá atrás. Isso. E você pode vir nesse momento, aonde eles estão. Pegue e volte para o seu lugar e aguarde para a gente participar junto. Enquanto você está assistindo em casa, a ceia do Senhor é para crente e deve ser participado na igreja. Eu dou graças a Deus por você que está na sua casa participando e vendo o culto. Mas a ceia do Senhor tem que ser dentro de uma igreja. Procure uma igreja. Se você está assistindo aí no Brasil, lá em Portugal, aonde quer que seja, você precisa de participar da ceia do Senhor numa igreja. Procure uma igreja local. E se você vive nessa área, eu quero convidar você para participar da ceia do Senhor na nossa igreja, todo segundo domingo do mês. Vamos cantar nesse momento.